Ora viva, boa tarde a todos aqueles que me acompanham, a todos os meus fãs, todos os meus seguidores. Estou cá de volta para fazer uma pequena análise também sobre os jogos que vão acontecer. Neste caso, sábado e domingo, né, no final de semana, teremos alguns jogos importantes também. Na nossa análise, como de sempre, eu trago análise de forma geral, de forma internacional e nacional também, né? São análises que eu tenho feito. Bem, para começarmos com a nossa análise, hoje nós vamos começar exatamente pela Inglaterra, neste caso na Europa, a Inglaterra neste caso, vamos começar pela Inglaterra, onde nós vamos ter alguns jogos importantes amanhã, sábado neste caso, são jogos de sábado que eu me refiro. Teremos jogos como, por exemplo, um dos jogos mais importantes será o jogo entre Wolves e Tottenham. Uau, é um jogo espetacular, é um jogo de luta pela permanência no clube. É um jogo de luta pela estadia na Primeira Liga. Como nós estamos a ver, o Wolves está com 17 pontos. O Tottenham está com 31 pontos. Né? O Wolves está na última posição, neste caso, e o Tottenham está na 18ª posição. Pois embora que o Tottenham tenha um jogo a menos, mas é um jogo de muita luta, porque a um dado momento terá que fazer alguma coisa para poder sair da zona em que está. Tottenham é um clube grande, é um clube que já nos habituou com bons jogos, mas agora está a passar por momentos extremamente difíceis. Então nós queremos que consiga pelo menos sair dessa posição para poder se manter ainda na Primeira Liga inglesa. Então teremos esse jogo para o sábado entre o Wolves e o Tottenham. O Tottenham vai jogar na casa do Wolves, não é fácil, né? O Wolves vai querer também lutar pela saída, mas seja praticamente o Wolves já está despromovido, ou seja, vai sair, vai descer para a segunda divisão, neste caso que é a Championship, mas o Tottenham tem ainda uma luta pela frente, o que significa para poder sair desta luta, para sair dessa zona de despromoção para promoção, tinha que vencer ao menos uns 4 jogos, sem problema nenhum. Bem, então teremos aí um jogo entre o Wolves e o Tottenham, um jogo que vai dar muito o que falar. É um jogo também de clubes que já foram grandes clubes, que já fizeram muita coisa no campeonato inglês. Bem, este é um dos jogos. Outro jogo também muito importante, de extrema importância, será o jogo entre Fulham e Aston Villa. Temos essas duas equipas. Fulham já conseguiu a manutenção. O Aston Villa também já conseguiu a manutenção. Mas o Aston Villa aqui vai na casa de Fulham. Não será um jogo fácil. O Aston Villa quer sair, quer ainda conseguir estar na Liga dos Campeões, manter-se no top 5 da Primeira Liga e provavelmente vai conseguir fazer. Se nós formos a olhar na posição em que está, o Fulham está com 45 pontos na 12ª posição. Já está automaticamente, já conseguiu a manutenção na Premier League. E depois temos o Aston Villa, que está com 58 pontos e está na 5ª posição. Está lá no top 5. Mas o Aston Villa precisa vencer para ainda conseguir ainda mais estabilidade, poder estar no top 5. Né? Então, este é um dos jogos do sábado. Outro jogo também no sábado que nós vamos ver também aqui é um jogo entre o West Ham e o Everton. As duas equipas também vão se bater, as duas equipas vão se encontrar. Teremos aqui o West Ham que joga em casa, que está com 33 pontos, está praticamente na 17ª posição. E com um jogo a menos, obviamente, também o mesmo Everton está com um jogo a menos, mas o Everton está com 47 pontos na 10ª posição. Então, o Everton praticamente, ou seja, de forma geral, o Everton conseguiu fazer a manutenção para a Premier League. Né? Então, é um jogo também que vai dar muito o que falar, porque o próprio West Ham vai lutar para poder sair da zona em que se encontra neste momento. Então, são esses jogos. Outro jogo que vai ser mais importante também, neste caso, vai ser o jogo entre o Arsenal, que está a dar muita dor de cabeça, que está a dar muito o que falar, pela esta pequena falha que está a cometer em querer, digamos de forma, assim como quem diz, perder o título assim de bandeja. Haverá um jogo entre o Arsenal e Newcastle. A sorte, uma das coisas boas é que o Arsenal vai jogar em casa. Apesar do Arsenal estar na 2ª posição da tabela, com 70 pontos, vai encontrar o Newcastle, que está com 42 pontos na 14ª posição. E o Newcastle é daquelas equipas também que já vem evoluindo bastante nesses últimos tempos e pode vir a fazer talvez uma coisa impossível, vencer o Arsenal.
E se o Newcastle consegue vencer o Arsenal, obviamente que pode dar por perdido o título, né? Então é um dos jogos, mas neste caso o jogo mais importante acredito que vai ser exatamente o jogo com o Arsenal, né? Exato. Bem, fazendo esta análise de forma geral ou de forma um pouco resumida, então teremos exatamente esta situação aqui, em que nós vamos ter o futebol inglês ao rubro, em que vamos ter o Arsenal a receber em casa o Newcastle. Vai jogar em casa, então tem que fazer qualquer coisa para vencer e ao mesmo tempo convencer para poder ganhar mais confiança dos seus adeptos ou dos seus apoiantes. É assim como tem que ser. Bem, olhando mais ainda sobre a análise dos jogos, como eu estava a dizer, estamos na Inglaterra neste momento, mas vamos sair um bocadinho, vamos ainda para o Brasil, onde vamos encontrar alguns jogos no Brasil, para este final de semana, sábado também, teremos alguns jogos no Brasil, que provavelmente não são jogos de grande envergadura como os outros que serão no domingo, mas como é o Campeonato Brasileiro, como nós dissemos, o Campeonato Brasileiro agora acredito que para mim, na minha ótica, deve ser um dos campeonatos mais bem disputados, um dos campeonatos que lança mais jogadores no mercado internacional, um dos campeonatos que hoje em dia, ou desde os tempos que lá foi lançando muitos bons jogadores. Então isto não sai da regra, não foge à regra e vamos continuar ainda a dar apoio os nossos clubes brasileiros. Como eu disse, sou um fã incondicional de muitos clubes brasileiros e gosto de acompanhar os jogos, assim como os jogadores que saíram desses clubes brasileiros estão a atuar na Europa, pelo mundo afora, por aí em diante. Então gosto muito. Então não seria exceção eu fazer uma análise também destes jogos sobre como é que é? Jogos do Brasil ou do Brasileirão neste caso. Bem, vamos olhar um bocadinho alguns jogos que nós temos aí no Brasil. Teremos praticamente um dos jogos será o Botafogo, que vai jogar com o Internacional, né? São dois jogos que vão ser disputados no sábado, né? Na madrugada de amanhã, no sábado neste caso, e teremos aí o Botafogo a receber o Internacional. Bem, o Botafogo está com 16 pontos neste caso, está na 9ª posição, nada mal, é o início do campeonato, mas acredito que tem que dar o máximo para poder sair da zona em que está, mas 9ª posição, pelo menos já é uma zona razoável, uma zona confortável. Dá para atingir alguns objetivos, que é a manutenção do clube no Campeonato Brasileiro. Depois teremos aí o Internacional, que está com 13 pontos e já está ao mesmo tempo na 14ª posição. Então, assim sendo, ele tem que vencer o jogo e poder tirar o Botafogo, se calhar ir mais à frente. Outro jogo que é mais interessante também teremos aqui o Remos, que está com 8 pontos, está na 19ª posição, que vai jogar em casa contra o Cruzeiro, que está com 13 pontos e está na 16ª posição. É um dos jogos. O jogo mais importante, se calhar, deste sábado pode vir a ser entre Bahias, que vai receber o Santos de Neymar, que não está nada bem em termos no campeonato, mesmo assim também como na Liga de Cambol, na Liga de Libertadores. Então, o Bahia neste momento está com 20 pontos na 5ª posição e o Santos está com 13 pontos na 15ª posição, que acaba complicando um pouco as contas do próprio Santos. Bem, como eu disse, o Santos em termos no campeonato não está 100% bom, está muito abaixo daquilo que se esperava, né? O rendimento não está a ser favorável, nem o próprio Neymar, nem o Gabigol, nem, de forma geral assim, o Clube Santos não está 100% bom. Bem, são alguns jogos que nós teremos no sábado. Agora, teremos alguns jogos também que vamos fazer uma análise, praticamente se for amanhã, neste caso amanhã domingo, vamos fazer análise de alguns jogos para vermos quais são os jogos que serão de grande importância, para podermos também acompanhar aí, fazer uma pequena análise, um pequeno resumo sobre aquilo que vão ser os jogos de domingo, né? Em todo caso, vou deixar aqui o meu agradecimento a todos aqueles que acompanham o meu canal. Sigam, dão um like, cliquem e comentem se possível. Qualquer coisa que vocês acharem que não está bom, qualquer comentário, qualquer informação que vocês quiserem sobre o desporto, por favor, mandem mensagem, digam algo que é para eu poder procurar a tal informação e poder dar mais informações acerca do assunto, ok? Então, aquele abraço, até a próxima.